Bom dia a todos, meu nome é Pamela e eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise da Apropriação do Uso do Solo Urbano em Loteamentos Minha Casa Minha Vida na cidade de Uberaba. Esse trabalho foi escrito em parceria com Matheus Rodrigues, que é pós-graduando em Geoprocessamento, e com a Beatriz Soares, que é doutora em Geografia e minha orientadora no mestrado. Esse artigo apresenta parte da minha pesquisa da dissertação no mestrado em Arquitetura na UFO, que conta com o apoio da CAPES por meio de bolsa de mestrado. O objetivo do trabalho principal é analisar se a localização de 3 loteamentos Minha Casa Minha Vida na cidade de Uberaba são ambientalmente apropriadas, levando em consideração alguns fatores ambientais presentes em suas localizações e seus entornos. Aqui a gente tem um mapa da cidade de Uberaba. Em amarelo, a gente tem todos os loteamentos Minha Casa Minha Vida presentes na cidade. Em branco, a gente tem os 3 loteamentos a serem estudados, que são o Parque dos Girassóis 4, o Alfredo Freire 4, etapa 1, e o Alfredo Freire 4, etapa 2. A metodologia utilizada é o Suitability Analysis, também conhecida como análise da apropriação do uso do solo, que é baseada em conceitos do McHarg, de 69. Ela é composta por uma série de análises em diferentes escalas, buscando compor um inventário ecológico e mapas de sensibilidades de uma determinada região, e dessa forma a gente vai determinar as áreas com maior ou menor sensibilidade e locar quais são as melhores áreas para os diferentes usos antropológicos. No caso do McHarg, ele vai dividir esses usos entre recreação, preservação e urbanização. O recorte espacial utilizado, que são esses 3 loteamentos já citados anteriormente, foi escolhido levando em consideração alguns fatores, sendo os 2 principais o tempo que essas obras demoraram. Ambas começaram a ser construídas em 2013. O Parque dos Girassóis 4 só começou a ser entregue em 2022 e o Alfredo Freire 4 em conta com as obras paralisadas. E a gente escolheu 3 temas para fazer essas análises, que foi hidrografia, vegetação e declividade. A escolha desses temas dá principalmente pela escala que a gente está analisando, que é a escala dos loteamentos, e a escala dos mapas que são disponíveis nos bancos de dados. Então, aqui a gente traz uma linha do tempo para entender melhor por que esses loteamentos foram escolhidos e quais os problemas que eles apresentam. Em 2012, os 3 loteamentos são contratados e em 2013 as obras são iniciadas. Em 2017, a gente tem as primeiras questões. O Parque dos Girassóis 4 passou por uma reprogramação da obra com a construtora para ajustar questões ambientais, principalmente as relativas à água e esgoto, que não haviam sido levantados anteriormente, e para assim poder fazer a conclusão da obra. E Alfredo Freire 4, a construtora acabou tendo um distrate com a Caixa Federal. A empresa não conseguiu finalizar as obras por problemas financeiros. Em 2018, foi selecionada uma nova construtora e a antiga construtora do Alfredo Freire 4 começa, então, a fazer as obras de transição. Em 2020, as obras dos Girassóis 4 são paralisadas por falta de repasse do governo federal à construtora contratada, que não é um problema exclusivo desse loteamento nem da cidade de Uberaba. Isso foi uma coisa que aconteceu em vários estados do Brasil. E também teve a revogação do contrato da construtora por conta do atraso na entrega dessa obra, e outra construtora foi contratada. Já no Alfredo Freire 4, a construtora que foi contratada em 2018 fez um levantamento das obras e identificou alguns fatos relativos à infraestrutura que não estavam no contrato inicial e fez um pedido de suplementação de recursos para a Caixa. Esse pedido foi negado e o contrato da construtora foi revogado novamente. Em 2021, as obras do Girassóis 4 foram retomadas após a suplementação de recurso. E em 2022, as casas do Parque dos Girassóis 4 são finalizadas e começam a ser entregues para os beneficiários. Enquanto isso, o Alfredo Freire 4 passa por um problema, que algumas casas no bairro do loteamento tiveram os muros de arrimo danificados pela chuva. Não são casas dentro do loteamento Minha Casa Minha Vida em si, e sim no entorno. E em uma reunião ficou decidido que o Ministério Público Federal e Estadual financiariam um estudo técnico em conjunto para determinar se é possível concluir as obras e, se não for possível, o loteamento deve ser demolido e implantado em outro lugar.
Então, devido a todos esses fatos que aconteceram, esses foram os loteamentos escolhidos para ser tratados na dissertação e nesse artigo em si. A primeira etapa da metodologia foi a criação dos mapas temáticos para caracterizar essas áreas e seus entornos. Então, a gente retirou os dados de alguns bancos de dados e sobrepomos esses dados em imagem histórica do Google Earth de 2010, para considerar as características do entorno antes desses loteamentos serem contratados. Para fazer essa parte da metodologia, primeiramente a gente selecionou os bancos de dados e as camadas desses bancos de dados que a gente iria utilizar. Depois a gente compila todos esses dados no software, que o caso que a gente utilizou aqui foi o QGIS. E por último, a gente vai sobrepor as imagens de satélite de 2010. Nesse caso, as fontes utilizadas para hidrografia foi uma camada que se chama Principais Trechos Hidrográficos das Circunscrições Hidrográficas de Minas Gerais, disponibilizado pelo IGAM, e também um mapa DWG da cidade de Uberaba, que é disponível no site da Prefeitura de Uberaba, na Secretaria de Planejamento Urbano. Para vegetação, a gente utilizou o projeto Map Biomas, onde a gente utilizou duas camadas, a camadas florestas e formações naturais não florestais, e também, por conta da escala que a gente disse anteriormente, as imagens por satélite possuem uma limitação no processamento de informações geográficas, e normalmente essas imagens são coletadas em quadrantes de 30 por 30 metros. Então, para a gente ter uma análise um pouco mais adequada dessa área, a gente também fez uma análise visual das imagens de satélite. Então, a gente sobrepõe essa camada no Google Earth e a gente consegue desenhar observando onde a vegetação se encontra. E, por último, o de declividade, que a gente elaborou um modelo digital de elevação utilizando o Google Earth Engine e o software QGIS, e a gente classificou os valores da declividade em porcentagem. Então, aqui a gente tem os mapas temáticos do Alfredo Freire, etapa 1. A gente começa com hidrografia, né, que a gente tem um curso d'água que passa nessa região. No caso da vegetação, essa vegetação foi dividida em dois tipos de vegetação. Primeiro, a gente marca toda essa vegetação e ela vai ser considerada como vegetação remanescente. E as vegetações que se encontram no limite legal da PP do curso d'água, a gente destacou ela, né, com esse verde mais escuro e classificou como APP. Em todos os três mapas, a área destacada em branco é a área do loteamento. E por último, aqui, declividade, que a gente consegue perceber o limite das imagens de processamento, como a gente tinha dito anteriormente, por conta desses pixels maiores que a gente tem, que representam um quadrante de 30 por 30. E aqui, então, a gente separou em 5 classes de declividade, considerando Valente 96, que ele classifica essa declividade para a urbanização em si. No Alfredo Freire, etapa 2, a gente também tem um curso d'água que tem uma largura inferior à do Alfredo Freire, etapa 1. Na verdade, se deriva do curso d'água do Alfredo Freire, etapa 1. No caso da vegetação, a gente já tem bem menos vegetação do que a gente tem na outra área. E a declividade, que a gente continua com as classes, mas a gente não tem a classe com mais 30% aqui. E por último, o Parque dos Girassóis 4, que também tem um pequeno curso d'água. Aqui na vegetação a gente tem mais uma classificação, que é a de campo alagado. De acordo com o Map Biomas, o campo alagado no Cerrado é composto por vegetação herbácea, onde tem alagamento sazonal. E como aqui a gente tem influência de outros corpos d'água e da chuva, pode ser considerado como uma área de brejo. E aqui na declividade, o máximo de declividade que a gente tem nessa área é 15%. A segunda parte, então, é fazer os mapas de sensibilidade. E aí, ao contrário do que o McHarg faz na metodologia dele, que ele vai trabalhar com essa sobreposição, então ele vai ter um gradiente de cores, a gente utilizou 3 índices de sensibilidade. Para construir esses mapas, então, primeiro a gente definiu os critérios para classificação, que no nosso caso, as áreas de baixa sensibilidade são as áreas que não possuem características, dentre os fatores que a gente está analisando, claro, que impossibilite a ocupação urbana. As áreas de média sensibilidade são aquelas que podem ser ocupadas, mas que, devido às características ambientais, talvez seja necessário que sejam criadas soluções técnicas para que essa implantação não cause danos ambientais, nem danos à população. E, por último, as áreas de alta sensibilidade, que, devido
ou legislação ou a bibliografia que a gente consultou são áreas que não devem ser ocupadas. Depois a gente pega esses critérios e a gente vai aplicar nos mapas temáticos que a gente fez anteriormente. E por último, a gente sobrepõe todos esses mapas de sensibilidade para criar um grande mapa de sensibilidade ecológica que vai ser sobreposto em uma imagem de satélite do Google Earth. E aí aqui a gente não sobrepôs em uma de 2012 e sim uma imagem atual para que a gente consiga ver como que o loteamento fica nesse mapa. Então, os critérios de classificação que a gente utilizou aqui. Para hidrografia, a gente tem alta sensibilidade na APP de curso d'água, que são as áreas ao redor dos corpos hídricos naturais que devem ser preservadas, de acordo com a legislação de proteção da vegetação nativa, que também se repete como alta sensibilidade na vegetação. Na vegetação, a gente também tem como alta sensibilidade os campos alagados, que o brejo também é considerado como uma área de proteção permanente, que a gente tem que não pode ter intervenção urbana nessas áreas, e no entorno a vegetação tem que ser preservada pela mesma lei de proteção da vegetação nativa, e a vegetação remanescente, que são as vegetações oriundas de florestas ou formações naturais não florestais, que ainda são presentes nesses locais. E por último, a declividade, que é considerada como alta sensibilidade quando é menor do que 3. Segundo o Valente, essas áreas são adequadas para recreação ou para áreas agrícolas e não muito para urbanização, pois o solo pode apresentar baixa capacidade de carga e dificuldades da drenagem das águas pluviais. E quando é maior de 30, é proibido por lei, segundo a lei do parcelamento do solo de 79. Em média sensibilidade, a gente tem as áreas de 15 a 30, que são passíveis de ocupação, mas tem que adotar solução técnica para que isso não seja um problema, e baixa sensibilidade 3 a 15. No caso da hidrografia e vegetação, o que não é considerado como alta ou média sensibilidade é considerado como baixa. Então, aqui a gente tem o primeiro mapa, que é a etapa 1 do Alfredo Freire 4. E aí aqui a gente consegue ver essa área destacada em branco, é a área do loteamento. E dentro dessa área a gente não tem muitas áreas com alta sensibilidade ou com média sensibilidade, mas no entorno a gente percebe que essa implantação respeita somente o mínimo necessário da APP, o que, embora respeite a legislação, a gente não ter um espaço de transição entre a urbanização, especialmente o uso habitacional, e essa APP, faz com que com o tempo degrade ainda mais essa APP que já é degradada, e a gente também tem várias áreas com média sensibilidade no entorno. No Alfredo Freire 4, que dentro desse local a gente tem algumas áreas de média sensibilidade, principalmente por conta da declividade, e aqui a gente não consegue saber se foram adotadas soluções técnicas para resolver esse empecilho. E por último, o Parque dos Girassóis 4, que dentro do loteamento em si a gente tem uma área muito grande de alta sensibilidade, que é causada pela baixa declividade dessa região. No entorno a gente tem a área dos campos úmidos, né? E a área de PP, que também é considerado como alta, e a gente tem muita vegetação remanescente que ficou em média sensibilidade. Então, as considerações que a gente tem com esse trabalho, a gente pode perceber que esses não eram os melhores locais que esses empreendimentos poderiam ser alocados. E esse estudo, ele levanta alguns questionamentos, né? Que a gente não consegue responder aqui, mas que a gente consegue levantar discussões. O primeiro questionamento é qual o impacto que essas implantações em áreas impróprias, segundo as análises que a gente levantou aqui, tem na população que habita esses locais ou na população que vai habitar esses locais. E também qual o impacto que a gente vai observar, ambientalmente falando, na cidade e no entorno desses loteamentos. Como eu disse, a gente não pode responder essas perguntas, mas a gente pode levantar algumas hipóteses analisando o entorno desses loteamentos, principalmente o loteamento Alfredo Freire 4. Como a gente falou na linha do tempo, a gente teve problema no bairro Alfredo Freire 4, não necessariamente dentro da implantação do loteamento, onde a chuva acabou derrubando um muro de casa, inclusive um muro de arrimo, algumas casas tiveram que ser interditadas, e isso aconteceu nessa área que a gente tem destacado aqui em vermelho, que é uma área que foi loteada depois da implantação desse loteamento, do loteamento do Minha Casa Minha Vida, e é uma área que, no mapa geral de sensibilidade, a gente percebe que tem várias partes que ficam em média sensibilidade por conta da declividade elevada. É exatamente na área onde a gente teve a queda desses muros.
Uma das hipóteses que é levantada para a queda do muro também é a baixa capacidade de infraestrutura do bairro Alfredo Freire, que é um bairro da década de 80, quando a gente fala de esgoto e água pluvial. Então, como o bairro teoricamente não consegue suportar essa nova demanda, a água acaba não infiltrando como deveria e causando dano nessas casas, mas é somente uma hipótese. E aí aqui então a gente tem uma foto que foi tirada em fevereiro desse ano por mim, no local. A gente consegue perceber o dano que teve, né, no muro das casas e a gente também consegue perceber a declividade quando a gente olha o tamanho do muro de arrimo da parte do lote da parte alta da quadra e da parte baixa da quadra. No Parque dos Girassóis 4, essa é a avenida que dá acesso ao Parque dos Girassóis 3, a única avenida, né? E o Parque dos Girassóis 3 que dá acesso ao Parque dos Girassóis 4. Primeiro a gente consegue perceber a qualidade, né? No caso, a falta de qualidade do asfalto. Mas essa foto foi tirada num dia que não tinha chuva e ainda assim a rua estava completamente molhada. A gente consegue observar aqui no passeio a água correndo, porque essa água é uma água que estava minando do solo, exatamente por ser uma área de campo alagada. E mesmo a gente fazendo uma análise relativamente simples, que a gente utilizou bancos de dados que já existiam, a gente só utilizou 3 temas principais, já foi possível notar que esses loteamentos não são apropriados para essa área, né, para o uso residencial. E mesmo que essa metodologia seja de 69, né, um tema que a gente já pode falar que é antigo, ele é muito presente, muito relevante na cidade de Uberaba, especialmente para os moradores dessas áreas que estão sofrendo com os danos dessas implantações. A aplicação dessa análise ambiental e na análise de apropriação do uso do solo, se feita anteriormente ao zoneamento da cidade, ela evitaria que situações como essas acontecessem, porque a gente ia levar em consideração as características que esses locais possuem. Então, combinar essa análise do zoneamento com essa análise ambiental com o zoneamento urbano seria perguntar à terra onde os melhores territórios estão, que é a ideia principal da metodologia do McHarg. E quando a gente pergunta à Terra onde os melhores territórios estão, a gente garante que a gente tem o menor custo e o maior benefício que a Terra pode oferecer. Porque se a gente coloca esses tipos de atividade antropológica em locais que são intrinsecamente ligados a ele, a gente evita que tenha que ser feito, que ser criado soluções técnicas para permitir que essa implantação seja feita. E a gente consegue implantar em lugares que menos soluções têm que ser criadas e menos impactos socioambientais serão observados. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e eu deixo meu e-mail aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida ou algum comentário, pode me contatar. Muito obrigada.